Olá, boa tarde. Um dia depois do estado do Rio de Janeiro bater o recorde de mortes por Covid, a Prefeitura do Rio prorrogou as medidas restritivas para conter o avanço da pandemia na cidade. Restaurantes e o comércio continuam fechados, mas as escolas podem reabrir a partir de segunda. Uma unidade de pronto atendimento que já não tinha lugar para guardar corpos das vítimas amanheceu cercada por tapumes em Belo Horizonte. O crematório municipal de São Paulo atingiu a capacidade máxima e cidades suspendem a aplicação de vacinas no feriado de Páscoa, mesmo com o imunizante em estoque. E ainda, a Polícia Federal vê indícios de que a falsa enfermeira que vacinou empresários mantinha um esquema clandestino de vacinação. Liberada a consulta para saber quem tem direito a um novo auxílio emergencial. A Petrobras anuncia mais um reajuste no gás de cozinha nas refinarias. O presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil renuncia ao cargo e alega interferência do presidente Bolsonaro no banco. As celebrações pela Sexta-feira da Paixão no Brasil, com restrições e sem público. Em Jerusalém, com a população imunizada, já teve mais gente nas ruas. E a visita surpresa do Papa Francisco a um centro de vacinação para sem-tetos. O Jornal Hoje está começando. E a gente começa falando do município do Rio, que tem o segundo maior total de mortes por Covid no país, que prorrogou até quinta-feira, dia 8, as medidas restritivas para tentar conter a transmissão do coronavírus. O decreto que fechou o comércio, bares e restaurantes terminaria no domingo, dia 4, mas foi prorrogado até quinta-feira, dia 8 de abril. As escolas também estavam com as aulas suspensas desde a semana passada, mas a Prefeitura decidiu que elas podem reabrir na segunda-feira, dia 5, quando também termina a pausa emergencial de 10 dias determinada pelo governo do estado. As atividades em geral serão retomadas na próxima sexta-feira, dia 9, mas com algumas restrições de horário. O comércio abre às 10 da manhã e fecha às 6 da tarde. Serviços abrem meio-dia e podem funcionar até 9 da noite. Bares, restaurantes e lanchonete também até às 9 da noite. A partir daí, só entrega. Museus, teatros e cinemas também vão poder reabrir. Mas as danceterias, boates e os eventos continuam proibidos, assim como a entrada na cidade de ônibus de turismo fretados. Hoje de manhã, durante a reunião semanal de acompanhamento da Covid, o prefeito Eduardo Paes disse que decidiu pela retomada das atividades porque a Secretaria Municipal de Saúde identificou uma ligeira queda no número de atendimentos da rede de urgência e emergência. Essa diminuição do contato entre as pessoas, do convívio, da aglomeração, já está gerando resultado. Então, o óbito que a gente está vendo hoje foi daquela pessoa que há 20 dias atrás contraiu a doença que nós captamos através desse número. Por isso, a gente fez as gestões. O infectologista Marcos Junqueira do Lago alerta que a situação no Rio e no Brasil ainda é muito grave. No momento, a gente vive os dois mundos. A gente começou a vacinar, pessoas vacinadas têm menos Covid, mas as que tiverem Covid vão ter casos mais brandos, ou seja, vão perceber menos que estão doentes. E, ao mesmo tempo, o vírus atualmente transmite com muito mais facilidade. Então, esse momento é um momento muito mais delicado, muito mais difícil do que o do ano passado em termos de transmissão. Nesta quinta, o estado do Rio chegou à marca de 387 pessoas mortas com Covid no intervalo de 24 horas. O maior número já registrado na pandemia. A maior parte das mortes aconteceu na capital. A gente mostrou aqui ontem a agonia do Silvio, que passou 4 dias tentando conseguir uma vaga de UTI para o pai dele. O seu Jorge foi internado com 70% dos pulmões comprometidos. Estava lutando pela vida, mas não resistiu. Faleceu ontem à noite. Pessoal, Covid é uma coisa muito séria. É uma doença que começa muito rápido. Fique em casa, pessoal. Que o tempo traga paz para você, Silvio, e a família. E esse novo decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro mantém as restrições nas praias. Então a gente vai ver como é que está o movimento agora, conversar com o Danilo Vieira nessa paisagem invejável e maravilhosa. O pessoal está respeitando, Danilo? Boa tarde.
Maju, movimento forte aqui do vento, tá uma ventania aqui na orla da Zona Sul, a gente está na Praia do Arpoador, onde costumam se concentrar muitos surfistas ali no mar, mas o mar está agitado, está mexido, quase nenhum surfista veio hoje pegar onda por aqui. Pouca gente também na areia, isso porque continua valendo aquele decreto desde semana passada que restringe o acesso às praias às pessoas que vêm praticar esportes individualmente. Não pode pegar sol como aquelas pessoas estão fazendo ali. Isso continua proibido, mas ainda tem um grupinho de pessoas que está ali desrespeitando o decreto. Como vocês viram na reportagem, tem um novo decreto que começa a valer na sexta-feira que vem. A prefeitura decidiu que pouca coisa muda aqui nas praias. O acesso continua restrito àquelas pessoas que vêm praticar atividades físicas. O comércio de ambulantes segue proibido, mas os quiosques que estavam fechados vão reabrir e podem funcionar até as 9 horas da noite, o mesmo horário dos bares e dos restaurantes. A gente sabe que o carioca morre de saudade, morre de vontade de vir à praia, dar um mergulho, tomar um banho, mas nesse momento a gente sabe também, o momento mais grave da pandemia é o momento da gente se cuidar, da gente se preservar, Maju. Isso, Danilo, é o que tem para hoje, infelizmente. A gente adoraria curtir essa paisagem numa boa, mas ainda não dá, ainda. Obrigada, bom trabalho para você. E no litoral de São Paulo, litoral paulista, algumas cidades montaram barreiras para evitar a chegada dos turistas. Tudo, você já sabe, para conter, né? Para tentar conter o avanço da pandemia na região. Nina Barbosa está no Guarujá e conta pra gente como é que tá a movimentação aí na barreira. Vejo bastante carro, muitos carros atrás de você, Nina. Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Aqui não é diferente, né? As praias sempre foram um grande atrativo. As barreiras que foram montadas aqui em Guarujá, só para vocês terem uma ideia, desde o dia 24 de março, quando começou esse controle, mais de 2.500 veículos, os motoristas tiveram que dar meia volta, viu? Foram impedidos de entrar na cidade. São 6 barreiras aqui em Guarujá, 24 horas por dia. A principal é essa que vocês estão vendo aí, viu? Da rodovia Cônego Domênico Rangoni, já no trecho urbano, bem ao lado da prefeitura. Agentes da Guarda Municipal fiscalizam veículos que acessam o município, até aqueles que têm placa de Guarujá. As barreiras serão mantidas até o domingo, 4 de abril, e podem ser prorrogadas. A entrada só é livre para moradores que comprovem que vêm trabalhar aqui com alguma atividade essencial. E tem que ter um comprovante de residência, algum documento que faça essa comprovação, viu? Outros municípios da Baixada Santista também estão fazendo esse monitoramento. O movimento agora é um pouquinho maior, mas logo cedo estava bem tranquilo por aqui, só que oscila, viu? Às vezes tem mais veículos, às vezes não. O fato é que ainda tem turista que tenta vir para a praia aqui, mesmo com a situação. Praias estão bloqueadas, os comércios estão fechados e a região da Baixada Santista está em lockdown, os 9 municípios aqui da região. A Baixada Santista já soma mais de 113 mil casos de coronavírus, são cerca de 2.800 mortos e a maior cidade da Baixada Santista, que é Santos, que acaba internando a maior parte das pessoas aqui da região, está com uma taxa de ocupação de leitos de UTI em 91%. Então, essa preocupação é séria por aqui e já é uma preocupação antiga dos prefeitos da Baixada Santista durante todo o período da pandemia, que os turistas venham para cá nos fins de semana, principalmente agora com o feriado. No fim de semana passado, só para vocês terem uma ideia, cerca de 80 mil veículos desceram a serra. Esse número é 23% mais baixo. Agora de manhã já desceram mais de 10 mil veículos, só que a gente espera que não chegue perto, né? Que as pessoas não venham mesmo para cá, até porque a região está em lockdown, está tudo fechado, não tem nenhum atrativo aqui e o ideal mesmo é que as pessoas não viajem e que possam ficar nas suas cidades. Maju. O ideal é colaborar, né, Nina? Obrigada, bom dia para você, bom trabalho. E no Paraná, os acessos a todos os municípios do litoral estão com barreiras sanitárias, mesma situação aqui de São Paulo, né? As barreiras foram montadas para evitar a entrada de turistas em 7 cidades litorâneas durante o feriado da Páscoa. Todos os carros são parados e só quem comprova que é morador ou que trabalha no litoral pode continuar a viagem. A Prefeitura de Matinhos, principal destino dos turistas, disse que cerca de 100 carros são barrados por hora. As 7 cidades litorâneas também fecharam acesso às praias e restringiram o funcionamento do comércio.
Praias badaladas de 2 cidades do litoral catarinense também estão com restrições. Em Imbituba, no litoral sul do estado, todas as praias estão interditadas. Até a prática de exercício está proibida. A cidade tem destinos famosos, como as praias do Rosa e da Vila. O comércio considerado não essencial tem que fechar às 6 da tarde. Já a Prefeitura de Garopaba autorizou apenas as atividades físicas na praia e aumentou o controle nos principais acessos da cidade, com medição de temperatura dos moradores e de turistas. Em Pernambuco, as praias foram reabertas, mas apenas para exercícios e banho de mar e tudo individualmente, como lá no Rio de Janeiro. A Luna Markman mostra para a gente como é que está o controle aí nas praias pernambucanas, né, Luna? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você e a todos. Eu estou na praia de Boa Viagem, aqui no Recife. Feriado, um sol danado, quase 30 graus, maré secando. Seria um cenário perfeito para o recifense curtir o feriadão de Páscoa, se não fosse a pandemia. Bem, durante 14 dias, as praias ficaram fechadas, foram reabertas ontem. De acordo com o decreto do governo do estado, só pode haver a prática de esporte individual. Então, nada de esporte em grupo, tipo um futebol, um futevôlei, e também não pode ter treino funcional, que é aquele que a gente faz com outras pessoas. Então, nada disso pode aqui na areia. O banho de mar individual está liberado aqui na beirinha. A gente até vê agora umas pessoas ali se banhando, mas tem que ser uma coisa rápida, só para se refrescar. Depois não pode sentar na areia, não pode trazer guarda-sol, cadeira, cooler, equipamento de som. Também está proibido o comércio ambulante, não pode... As barracas que geralmente ficam por aqui também não podem funcionar. Aqui na Praia de Boa Viagem, por exemplo, apenas os quiosques podem abrir. São 60 ao longo da orla. Essas restrições valem até o dia 25 de abril, que é quando o governo do estado vai reavaliar a situação. Enquanto isso, Maju, e todos que nos assistem, Pernambuco já ultrapassou as 12 mil mortes, 350 mil casos confirmados da Covid desde o início da pandemia. A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 96% na rede pública do estado aqui em Pernambuco. E, por conta disso, o governo do estado publicou ontem um novo decreto, suspendendo cirurgias eletivas, aquelas que não são de emergência, até o dia 30 de abril. Maju. É isso, Luna, mas dá certa esperança de ver que a população, de certa maneira, está colaborando. Tem gente aí, mas não é aquela aglomeração que a gente já viu em outros tempos. Cuide-se, obrigada. A gente vai ver agora os dados da pandemia, de acordo com o boletim do consórcio de veículos de imprensa, de 8 da noite. Então, de quarta-feira para quinta, o país registrou 3.673 mortes e já são 325.559 vidas perdidas por causa da doença. Em um dia, foram confirmados 89.459 novos casos. E desde o início da pandemia, são 12.842.717 diagnósticos. E agora um dado muito triste. Pela primeira vez desde o começo da pandemia, a média móvel de mortes passou de 3.000 vidas perdidas por dia. Exatamente aqui. Foram 3.119 vítimas da Covid por dia. 7º dia seguido de recorde nessa média, uma alta de 43% em 2 semanas. Minas Gerais registrou um novo recorde de mortes por Covid em 24 horas e em Belo Horizonte as funerárias estão com dificuldade para recolher os corpos. Então, eu vou para BH agora falar com o Vladimir Vilaça. Cadê o Vladimir aqui? Não está no nosso telão ainda? Está aqui, apareceu. Que situação, que imagem. Eu queria que você desse um panorama aí da situação de Minas e falasse também sobre essa cena horrível, essa dificuldade de recolher corpos de vítimas da Covid. Boa tarde, Vladimir. Uma situação caótica, né, Maju? Boa tarde para você, boa tarde para todos. Esses números foram divulgados agora há pouco pela Secretaria Estadual de Saúde. Foram 486 mortes aqui em Minas Gerais nas últimas 24 horas. Em Belo Horizonte, 86 pessoas perderam a vida por causa da Covid em apenas um dia, um novo recorde aqui para a capital. Eu estou aqui em frente a uma unidade de pronto atendimento que fica na Pampulha, que amanheceu com tapumes no portão da área onde corpos foram colocados ontem.
Nós mostramos aqui no JH que 2 corpos ficaram do lado de fora do necrotério por falta de espaço durante a manhã. Segundo o Sindicato dos Servidores Públicos da capital, à tarde, outros 2 corpos também ficaram na área externa. Ainda de acordo com o sindicato, hoje não há nenhuma vítima do lado de fora. Os funcionários da unidade dizem que, por causa do grande número de mortos pela Covid, as funerárias da cidade têm levado até 12 horas para recolher os corpos. Maju, então você imagina que situação caótica aqui, né? Dificuldade por quem está passando pelo tratamento para os familiares e até para quem não resiste à luta contra a Covid, enfrenta uma situação degradante como essa, os seus familiares, né? Degradante, preocupante, revoltante, é a pressão que a gente tanto falou que ia haver, né? Se o número de casos e mortes não parassem de subir. Obrigada, Vladimir, bom trabalho para você. E aqui na cidade de São Paulo, o único crematório público chegou à capacidade máxima e a prefeitura vai usar câmaras frigoríficas para guardar as vítimas de Covid que estão na fila para cremação. O crematório da Vila Alpina, na zona leste da cidade, enfrenta o maior movimento da história. Segundo a secretaria que controla o serviço funerário, até o começo de março, a média diária era de 30 cremações diárias, né? Essa semana, o serviço chegou ao limite de 48 cremações por dia. E a Sexta-feira Santa é o dia em que os cristãos relembram a morte de Jesus Cristo, um dia de reflexão. E hoje, em meio à pandemia que a gente está vivendo, essa dor fica ainda mais intensa com tantas vidas perdidas para a Covid. Para quem tem fé, ela é a luz que abre o caminho. E cada conta do terço que a Denise mexe nas mãos é um testemunho dessa fé. Todos os anos, na Sexta-feira Santa, ela vem à Catedral da Sé, no centro de São Paulo. Mas por causa da pandemia, hoje não vai ter a celebração da morte de Cristo, nem aqui e nem nas outras igrejas. Apenas o som da prece. Agora rezar é o que a gente faz. Dia e noite você está com o joelho no chão, pedindo clemência e misericórdia. É o que nós estamos precisando hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Todos os dias, Marcos vai trabalhar numa clínica de saúde. A oração é um pedido de proteção para ele, para a família, pela humanidade. Até hoje eu tenho muita fé em Deus, graças a Deus até agora estou vivendo, estou trabalhando, lutando com quem tem e com quem não tem. Presto serviço em uma clínica também que faz todos os tipos de exame dessa Covid e graças a Deus até agora, tanto eu como os meus estamos livres de tudo, graças a Deus. A pandemia nos trouxe muitas incertezas e a Sexta-feira Santa, que tradicionalmente é uma data triste, ao lembrar o sacrifício de Jesus crucificado, ganha uma dor mais intensa este ano, com mais de 325 mil vidas perdidas para a doença. O meu irmão foi internado 12 dias entubado e, como ele mesmo me falou, que eu olhava de um lado para o outro e via as pessoas morrendo e que os médicos começavam a chorar junto com ele. E mais que Deus retornou a vida dele e ele se encontra com nós. Mas foi difícil. A Covid tem deixado muitas sequelas e uma delas é silenciosa, a dor de não poder se despedir de quem partiu. É que para evitar o contágio da doença, até as despedidas tradicionais, como o velório e o enterro, nos foram tiradas. O teólogo e pesquisador da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, Ronils Pacheco, lembra que é preciso ter, sim, um ritual de despedida, por menor que seja. Nesse momento, eu diria até que o ritual de despedida, ele se tornou um direito humano. A gente precisa garantir que as pessoas tenham o seu momento de luto, de despedida, o seu ritual marcado de distanciamento das pessoas que amam. Então, nesse sentido, a Paixão está nos convidando a olhar para esse momento da pandemia com uma extrema seriedade, com luto e com uma dor levada a sério, não apenas a nossa, mas a dor no sentido coletivo, né? A dor no sentido de sociedade. Que a prece do Marcos, que a fé da Denise signifiquem algum alento, pequeno que seja, um refresco em tempos tão difíceis. Cada um que reze na sua fé, num horário, cada um reza na sua casa, reza do seu jeito, mas se você confiar, sabe? Eu já vi muita coisa acontecer na minha vida mediante a fé. Que assim seja.
E pelo segundo ano seguido, por causa da pandemia, as celebrações da Semana Santa no Santuário de Aparecida são realizadas sem a presença de fiéis. A gente lembra que o santuário costumava receber, por ano, uma média de 12 milhões de pessoas. E no ano passado, com as restrições e os cuidados por causa do aumento do contágio, recebeu 3 milhões e 300 mil pessoas. O Thiago Bezerra está lá em Aparecida, mostra que as cerimônias vão ser virtuais e os rituais da celebração da Paixão de Cristo também precisaram ser alterados. Tiago, como é que fica tudo então? Boa tarde, bem-vindo. Alterações necessárias para a gente cuidar da saúde de todo mundo neste momento, né, Maju? Boa tarde para você que está com a gente aqui no JH também, né? Estou falando ao vivo aqui da área externa do Santuário Nacional de Aparecida. Você comentou aí no estúdio da queda na quantidade de pessoas, né, de 2019 para 2020. 2021, então, pelo menos nessa sexta-feira santa, dá uma olhada aí nas imagens do Peterson Greco, ó. Não tem quase ninguém por aqui. Estacionamento está bem vazio, ônibus de excursão não tem nenhum. Isso principalmente porque as missas, celebrações, são todas fechadas só para a equipe que participa da realização. Os fiéis têm que acompanhar tudo pela internet. Hoje de manhã houve uma celebração, que é a meditação da Via Sacra. Os atores todos de máscara interpretando as passagens da vida do Jesus Cristo, né? A igreja toda vazia, bancos vazios, e uma parte que chamou bastante atenção foi o momento em que os atores pegaram uma placa onde havia o número, né, a quantidade de pessoas que morreram por Covid-19 no nosso país até agora, e prenderam essa placa na cruz de Jesus Cristo, uma homenagem para as vítimas do nosso país. E o movimento deve ser esse ao longo dos próximos dias. É um período muito importante para os católicos de meditação, reflexão, mas as missas e celebrações todas pela internet mesmo. E mais a gente reforça, né? Independente de qual seja a fé, a religião, a força superior em que as pessoas acreditam, energia positiva, quando é positiva mesmo, ela pode ser emanada de qualquer lugar, não necessariamente dentro de um templo, dentro de uma igreja, pode ser de dentro de casa mesmo. Então, neste momento, se puder fazer essa oração, sua reflexão de dentro de casa, é o mais aconselhável, né, Maju? É isso mesmo, Tiago, emanar essas energias positivas, usar máscara, distanciamento, é isso que a gente tem que fazer agora. Até Cristo apareceu de máscara na encenação para incentivar a gente a usar esse acessório importante. Obrigada. Em Salvador, que tem igrejas históricas, várias celebrações religiosas também foram canceladas ou alteradas por causa da pandemia. O Mauro Anchieta está na Catedral Basílica de Salvador, onde vai ter uma cerimônia à tarde, mas com menos gente, capacidade reduzida. Mauro, e aí? Boa tarde. Boa tarde para você, Maju, boa tarde a todos. Pois é, as igrejas de Salvador, algumas igrejas de Salvador estão abertas hoje com a visitação controlada. Aqui na Catedral Basílica, por exemplo, o público não pode, em momento algum, exceder 30% da capacidade. As pessoas podem vir para fazer a adoração, a veneração do Senhor morto aqui na entrada, mas o movimento é pequeno. A pandemia mudou muito as celebrações da Semana Santa em Salvador. No domingo passado, a tradicional procissão de Ramos, que percorre o centro da cidade com milhares de fiéis, foi substituída por uma missa na catedral. Ontem não houve a cerimônia do lava-pés e hoje não vai ter a procissão do Senhor morto no centro histórico. Será realizada apenas a celebração da Paixão do Senhor aqui na Basílica, presidida pelo cardeal arcebispo de Salvador, Dom Sérgio da Rocha, às 15h. No interior do estado, a principal mudança é o cancelamento da Romaria da Sexta-feira da Paixão em Monte Santo, no Sertão. A cidade costuma receber romeiros de toda a região, mas hoje está vazia. Há mais de 2 séculos, os fiéis sobem o Morro da Santa Cruz com as imagens de Jesus crucificado e Nossa Senhora da Piedade. Pelo segundo ano consecutivo, a tradição foi vencida pela pandemia, Maju. É isso, vamos superar, né, Mauro? Boa Páscoa para você, bom trabalho. E olha, eu falei sobre o número total de casos, né, mais cedo. Agora eu dou a média de casos de Covid aqui no país, que está no seguinte número, em 73.993 diagnósticos por dia, 2% a mais do que 2 semanas atrás. Isso indica estabilidade, mas não significa tranquilidade, porque ainda é num patamar bem alto. No mapa, a gente vê agora a situação da pandemia pelo país. 16 estados e o Distrito Federal aparecem em vermelho, com alta na média de mortes,
E os maiores aumentos, novamente, no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Foi o segundo dia seguido em que o Rio de Janeiro teve alta de mais de 100%, 150% para ser exato. E a gente teve aí também em amarelo agora, 7 estados que estão em estabilidade e em azul, com queda na média de mortes, são 13 estados. Amazonas e Roraima tiveram as maiores reduções, mas Acre aparece nesse grupo também de queda. E apesar da urgência da vacinação neste momento de pico da pandemia, algumas cidades amanheceram com os postos de vacinação, os pontos de aplicação da vacina, fechados. Secretarias estaduais decidiram suspender a vacinação no feriado, mesmo já tendo recebido doses do Ministério da Saúde. Em Goiânia, chegaram mais de 260 mil doses. Mas a distribuição para os municípios só deve acontecer a partir de segunda-feira. A vacinação segue suspensa no momento em que, pela primeira vez desde o início da pandemia, todos os municípios goianos estão em situação de calamidade por causa do número de mortes e da ocupação de leitos. E após um aumento de 126% no número de mortes, o Distrito Federal também amanheceu com postos de vacinação fechados no feriado. Só amanhã, a partir das 9. A Secretaria de Saúde anunciou a vacinação para hoje, mas mudou de ideia. Apesar de já ter recebido 116 mil doses das vacinas Coronavac e AstraZeneca. A vacinação volta amanhã. Desavisada, a filha da Maria das Graças se decepcionou ao tentar vacinar a mãe em Brasília. É meio complicado, né? Chato, porque a gente vem na esperança de tomar a vacina e falou que ia funcionar, aí fica complicado, né? O Ministério da Saúde informou que desde ontem começou a distribuição de mais de 600 mil doses para a Bahia. Mas em Salvador, a vacinação também parou por causa do feriado. Mesma situação em João Pessoa, apesar de a Paraíba ter recebido mais de 180 mil doses ontem. Mas algumas cidades não suspenderam a vacinação no feriado. É o caso de Campo Grande, onde 30 unidades de saúde estão de plantão o dia todo. Em Belo Horizonte, a população também está sendo imunizada hoje. Apesar de os estados estarem recebendo as vacinas, a quantidade de doses distribuídas foi bem inferior ao que foi prometido pelo Ministério da Saúde no último mês. O Ministério da Saúde chegou a anunciar a entrega de 46 milhões de vacinas para março. Depois, reduziu essa previsão 5 vezes, chegando a 25 milhões de doses. Ou seja, do total prometido, o Ministério entregou menos da metade. A distribuição bem abaixo do previsto ocorreu porque o Ministério incluiu no cronograma vacinas que não chegaram e que não conseguiram aval da Anvisa para fabricação e importação, como a Covaxin, cujo planejamento incluía 8 milhões de doses. Ontem, a senadora Cátia Abreu, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, defendeu que o Brasil se junte a nações que pedem a quebra de patentes de vacinas. A ideia é que o país possa produzir mais imunizantes, sem depender do mercado internacional. Ela também conversou com o diretor-geral da OMS e engrossou as críticas à falta de planejamento para enfrentar a pandemia. Pois eles acham que até agora o Brasil cometeu muitos equívocos. Portanto, nós esperamos que o Brasil, que já errou muito no passado, que não comprou as vacinas na hora certa, que não tomou as medidas sanitárias com a força e a dureza que tinha que ser tomado, e que nós possamos acertar agora, no presente, com medidas sanitárias, produção de vacina interna, e que nós possamos ser aliados daqueles países que estão pedindo com justiça a quebra de patentes da vacina para produzirmos aqui no Brasil. A epidemiologista Ethel Maciel diz que o cronograma do Ministério da Saúde tem que ser mais realista e contar apenas com as vacinas aprovadas pela Anvisa. E reforçou que as doses já disponíveis aos estados têm que ser aplicadas de forma urgente. Cada dia conta e nós estamos aí nos aproximando a 4 mil óbitos por dia. Então o Brasil tem pressa. Nós não precisamos vacinar sábado, domingo, feriado. Enquanto tivermos doses, nós temos que apressar essa vacinação.
O Ministério da Saúde informou que a distribuição de vacinas a todos os estados e Distrito Federal tem sido realizada em menos de 3 dias. Informou ainda que os números previstos mensalmente são estimados de acordo com as previsões contratuais. Mas existem variáveis que não dependem do Ministério, como a aprovação de vacinas pela Anvisa, a velocidade de produção dos fabricantes e a importação de vacinas e insumos. Sobre a suspensão da vacinação no feriado, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal disse que não há vacinas suficientes para aplicação em primeira dose que justifique a abertura de pontos de vacinação hoje e amanhã. A Secretaria de Saúde de Salvador informou que os servidores estão há 60 dias sem folga e os direitos trabalhistas devem ser respeitados. As secretarias de saúde de João Pessoa e Goiânia não nos responderam. O presidente do Supremo Tribunal Federal foi vacinado hoje contra a Covid. O ministro Luiz Fux chegou às 1h30 da tarde no posto montado dentro do Museu da Justiça, no centro do Rio, cumprimentou a equipe de saúde com o cotovelo e recebeu a primeira dose. Ele tem 67 anos, idade das pessoas que estão sendo imunizadas hoje. As mulheres foram vacinadas de manhã e os homens podem ir aos locais de vacinação agora à tarde. E depois de receber a vacina, Fux falou com os jornalistas. Nós vamos ouvir. Nós, do Judiciário, temos uma profunda deferência à ciência. Por isso é que dizemos sim à ciência e não à morte. Sim à vida e não à morte. O secretário municipal de saúde de São Paulo, o Edson Aparecido, afirmou que dados preliminares de uma pesquisa da prefeitura indicam os primeiros resultados positivos da vacinação. Nós estamos concluindo um estudo bastante importante na secretaria que mostra que houve uma redução nas internações com idosos acima de 80 anos que tomaram as 2 doses da vacina. Já é um reflexo do processo de vacinação extremamente importante na medida que o idoso é um dos segmentos mais vulneráveis. Uma outra coisa que nós estamos avaliando, terminando de avaliar com os números na secretaria, é que houve uma redução bastante significativa de pedidos de licença e de afastamentos por síndrome gripal dos nossos profissionais de saúde, que já foram vacinados. Então isso também é um dado positivo que mostra que aquelas pessoas que já foram imunizadas ganham uma capacidade de resistência maior à doença. Então, avançar rapidamente no processo de vacinação é imperioso para que a gente, no momento de crise como esse que nós estamos vivendo, mais aguda da pandemia, a gente consiga aliviar a pressão no sistema de saúde, nos hospitais, os profissionais nossos de saúde trabalharem com tranquilidade, para que a gente possa, assim, na essência, salvar mais vidas. Isso é bom. E tem mais um dado positivo aqui na vacinação. Passamos pela primeira vez do marco de 1 milhão de imunizantes aplicados num único dia, somando as 2 doses. Só com a primeira dose foram 963.429 pessoas vacinadas em 24 horas, de acordo com o levantamento do consórcio de imprensa. E o total de vacinados com essa primeira dose chegou aí a 18.584.301. Isso corresponde a 8,78% da população brasileira com a primeira dose, menos de 9%. Ontem, 131.933 receberam a segunda dose. Desde o começo da campanha, 5.223.544 pessoas foram imunizadas com 2 doses, ou o que corresponde aqui a 2,47% da população. 23 estados e o Distrito Federal atualizaram os dados da vacinação. Em azul escuro, os estados com maior percentual da população vacinada com a primeira dose. Até agora, os 5 que mais aplicaram essa primeira dose em relação à população foram Bahia. Bahia que assumiu a primeira posição com um pouco mais de 11% da população vacinada. Mato Grosso do Sul, que também passou de 11%. Na sequência, Rio Grande do Sul, Amazonas e empatados em quinto lugar estão Paraíba e São Paulo, todos com mais de 10% da população vacinada. Em g1.com.br/coronavírus você encontra mais detalhes sobre o calendário de vacinação e a situação da pandemia no seu estado.
E com esse percentual de vacinados que ainda é baixo e com o avanço descontrolado da pandemia aqui no Brasil, agora todos os países da América do Sul têm alguma restrição à entrada de brasileiros em seus territórios. Na América do Sul, todos os vizinhos anunciaram restrições para a entrada de pessoas vindas do Brasil. Na prática, apenas o Paraguai continua permitindo a chegada de brasileiros, mas com a condição de que apresentem um teste PCR negativo. Só que as autoridades médicas paraguaias pressionam o governo. Elas dizem que manter a fronteira aberta com o Brasil é negligência. Em março, a média diária de mortes por Covid no Paraguai subiu quase 200%. Ontem, Bolívia e Chile se somaram à lista de destinos proibidos. A Bolívia fechou a fronteira terrestre com o Brasil por 7 dias. Hoje cedo, policiais faziam controles na linha internacional. E quem planejava ir à Bolívia precisou adiar a viagem. Eu saí de Uberlândia, era 4 horas da manhã de ontem. Estou chegando hoje aqui na fronteira. E no meio do caminho eu soube que ia fechar as fronteiras. Mas como eu já estava na metade do caminho, resolvi tentar e ver, né? Se realmente era verdade. Eu estou aqui, tá? Daqui para a cara da porta. A restrição no Chile é mais abrangente. Vale para o Brasil e também para todos os outros países. A partir de segunda-feira, o Chile vai suspender todos os voos internacionais e fechará as áreas fronteiriças por um mês. O país está fechado, disse a subsecretária de Prevenção a Crimes. Se cierran as fronteiras do país. Lo explico. Ela explicou que as viagens estão proibidas também para estrangeiros que vivem no Chile. Apesar de 36% da população já ter recebido ao menos a primeira dose, o Chile tem registrado um forte aumento na média diária de novos casos, de 3.823 em 1º de março para 6.937 ontem. Desde fevereiro, os chilenos não podem sair de casa entre 10 da noite e 5 da manhã. Agora, o toque de recolher vai ser a partir das 9 da noite. Para tentar conter a circulação de pessoas durante o feriado de Páscoa, o governo criou cordões sanitários em 4 regiões do país, inclusive na capital Santiago. Com isso, até domingo à noite, ninguém pode entrar ou sair dessas zonas isoladas. A Argentina é outro país que registrou um forte aumento no número de novos casos. Em um mês, a média diária dobrou, passando de 6 mil para 12 mil. A segunda onda do coronavírus preocupa as autoridades locais, principalmente depois que detectaram a circulação comunitária de 4 variantes. O secretário de Saúde da província de Buenos Aires disse que os novos casos tomaram uma dimensão quase explosiva. Depois de suspender voos com Brasil, Chile, México e Reino Unido, o governo reduziu a frequência dos outros voos internacionais. Por dia, apenas 4 aviões vão poder aterrissar em Ezeiza e todos os passageiros vão ter que fazer um teste PCR ainda no aeroporto. Eles vão ter que esperar o resultado e só serão liberados com a palavra negativo estampada no resultado. Sem uma produção local, é pelo aeroporto de Ezeiza que chegam vacinas para os argentinos. O país já conta com quase 7 milhões de vacinas. Cerca de 8% da população recebeu a primeira dose. Agora vem comigo para Israel, que é o país que proporcionalmente mais vacinou a população contra a Covid no mundo. E aí a gente tem aquela equação de sucesso, essa campanha de imunização rápida, combinada com medidas de isolamento social que foram implantadas na hora certa. Isso tudo vai possibilitando que a vida vá voltando aos poucos ao normal no país. Quem vê Jerusalém assim, cheia, não imagina que Israel passou por 3 lockdowns no último ano. Agora, dias antes do feriado de Páscoa, o Ministério da Saúde do país anunciou que mais da metade da população
já está totalmente imunizada contra a Covid. Já posso comemorar em um restaurante com meus filhos e netos e voltamos a uma vida normal, afirmou Leslie Berger, um médico aposentado, no dia do seu aniversário de 79 anos. Os cafés e restaurantes de Tel Aviv também estão cheios, mas para entrar, todo mundo tem que mostrar o passaporte verde, um documento que comprova a vacinação. Ainda temos que nos cuidar, usar máscaras, manter as distâncias sociais, mas estamos saindo disso, garantiu o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. A Aline é brasileira, vive em Israel há 11 anos e trabalha como guia de turismo. Ela já tomou as 2 doses da vacina e por isso tem o passaporte verde para poder frequentar espaços como cinemas e academias. Aqui a gente faz o upload do nosso passaporte verde, a gente coloca todos os dados e isso inclui também a validade do passaporte verde, porque ele tem validade. E quando a gente entra na área de exercícios, a gente já pode tirar nossa máscara e fazer o treino. Aqui dentro é o que a gente chama de passaporte roxo, que quer dizer que tem ainda assim distanciamento social, mas máscara, por exemplo, já não é obrigatório. Aos poucos, a gaúcha de 31 anos tenta voltar à vida que tinha antes da pandemia. Quando a gente senta e a gente apresenta o passaporte verde, a gente já pode tirar a máscara, sentar e aproveitar uma cerveja e voltar à nossa normalidade. A receita de sucesso em Israel para conseguir controlar a pandemia foram 3 lockdowns severos, combinados com uma vacinação rápida e em massa que começou em janeiro. No começo do ano, o país registrava 996 casos para cada 1 milhão de habitantes. Hoje, esse índice está em 43. A medida adotada em Israel serviu de exemplo para a União Europeia. O bloco estuda adotar o passaporte verde para facilitar a circulação entre os países membros. Assim, as pessoas poderiam viajar sem precisar cumprir uma quarentena. De olho na chegada do verão, Portugal já vem implantando os primeiros testes com os passaportes da vacina na Ilha da Madeira. Desde fevereiro, a região vem facilitando a entrada de turistas vacinados contra o novo coronavírus ou daqueles que se recuperaram da Covid num período de até 3 meses antes da viagem. De acordo com o governo português, com a adoção do certificado e com a campanha de vacinação num ritmo razoável, as receitas do turismo em Portugal podem subir de 20% a 30% em comparação com o ano passado. A promessa do Parlamento Europeu é que o passaporte entre em vigor nos 27 países do bloco no dia 10 de junho. É isso, exemplo de Israel, né? Vacinação em massa, isolamento sério e aí dá certo. Estados Unidos também estão fazendo um esforço gigantesco para acelerar a vacinação. O estado de Nova York, por exemplo, já aplicou a primeira dose em quase 32% da população. Com a campanha a todo vapor, Nova York começou hoje a usar um aplicativo que vai funcionar como esse passaporte verde de Israel, que a gaúcha Aline mostrou para a gente na reportagem. Quem já está vacinado vai poder entrar em shows e partidas esportivas. Então eu vou lá para Nova York falar com o Felipe Santana, que aparece aqui no nosso telão agorinha, para dar mais inveja para a gente, mais essa dor de cotovelo boa e contar como que funciona exatamente esse passaporte por aí, né, Felipe? Sua vez está chegando. Eu sempre pergunto isso, né? Quero saber quando você tomar essa vacina. Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Chegou minha vez. Tomei a primeira dose. Tira aquele peso das costas, né? Mas não tem como a gente não ficar indignado com o fato de que eu aqui, mais jovem, tenha tomado a vacina e meus pais aí no Brasil ainda não. Enfim, sobre o app que você estava falando, eu baixei o app aqui. Mas para se cadastrar, você tem que ter tomado as 2 doses da vacina, eu só tomei uma, e ainda precisa esperar aqueles 14 dias para estar totalmente imunizado. Aí você vai poder entrar no aplicativo e ele vai gerar um código, tipo um código de barras, que pode ser escaneado na porta de lugares como esse aqui, essa arena, o Barclays Center aqui no Brooklyn, a casa do Brooklyn Nets. Foi aqui que foi feito o primeiro teste no dia 27 de fevereiro, num jogo de basquete. E o aplicativo também vai estar conectado com os lugares de testes. Então, se você fizer um teste e der negativo, você também ganha esse código de barras no celular e ele vai deixar você entrar em lugares como esse. Tem até jogo marcado já, Chicago Bulls contra o Brooklyn Nets no dia 4 de abril. Mesmo assim,
Lá dentro todo mundo vai ter que usar máscara, fazer distanciamento, mas é uma baita notícia, né, Maju, para a indústria do turismo, do entretenimento, que começa a se recuperar. Foi o setor que mais contratou no mês passado, porque está vendo essa luz no fim do túnel, uma garantia de que vai poder funcionar com segurança, vacina, respeito do governo pela ciência. Hoje os Estados Unidos registraram o maior índice de recuperação de empregos desde agosto do ano passado. Mais de 900 mil novas vagas foram abertas no país. E, para completar, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano anunciou hoje que os americanos que estiverem totalmente vacinados podem voltar a viajar nacional e internacionalmente com tranquilidade, respeitando os protocolos. O CDC só recomenda, não muda na prática as regras que estão em vigor, por isso não muda nada para os brasileiros, infelizmente, que continuam a não poder entrar aqui, mas assim que puderem, Maju, você está convidada para vir aqui ver um jogo de basquete. Irei com o maior prazer, quero te dar os parabéns pela sua primeira dose, torcendo para os seus pais tomarem logo aqui. Os meus já tomaram a primeira, sigamos cobrando e esperando aqui. Obrigada, Felipe. E ainda hoje a tradição do pão de coco na Páscoa do Ceará. E a seguir, as celebrações pela Sexta-feira da Paixão no mundo. O Papa Francisco faz uma visita surpresa a um centro de vacinação. A Polícia Federal vê indícios de que a falsa enfermeira que vacinou empresários mantinha um esquema clandestino de vacinação. O presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil renuncia ao cargo e alega interferência do presidente Bolsonaro no banco. E a Petrobras anuncia mais um reajuste no gás de cozinha nas refinarias. Voltamos já já. De volta, a Petrobras anunciou um reajuste de 5% no preço do gás de cozinha para as refinarias. Assim, o botijão de 13 quilos passa a custar, em média, R$ 41,68. Esse aí é o quarto aumento do ano. Segundo a Petrobras, a alta reflete a cotação internacional do petróleo e a desvalorização do real frente ao dólar. Esses valores praticados nas refinarias pela Petrobras são diferentes dos que a gente percebe, pelo consumidor final, que a gente percebe no varejo. E em um comunicado ao mercado, o Banco do Brasil informou a renúncia de 2 membros do Conselho de Administração, entre eles o presidente do Conselho. Eles anunciaram a saída ontem, no mesmo dia em que Fausto Ribeiro foi nomeado oficialmente presidente do banco pelo presidente Jair Bolsonaro. A escolha de Ribeiro foi um dos argumentos de Hélio Magalhães, que preside esse conselho, e do integrante José Guimarães Monforte para deixarem os cargos. Na carta de demissão, o presidente do Conselho do Banco do Brasil, Hélio Magalhães, disse que decidiu deixar o cargo por causa do reiterado descaso com que o acionista majoritário vem tratando não apenas essa prestigiada instituição, mas também outras importantes estatais de capital aberto e seus principais administradores. Mencionou o que chamou de interferências externas na execução do plano de eficiência da companhia, aprovado por esse conselho e, obviamente, necessário para adequá-la aos novos tempos e desafios do setor. Disse ainda que, enquanto esteve à frente do conselho, priorizou elevar a governança do Banco do Brasil a um padrão best in class, melhorar a eficiência do banco e avançar nos projetos de desinvestimento, ou seja, venda de ativos. E conclui dizendo que, infelizmente, entende que essas prioridades não são mais do interesse do acionista majoritário. A renúncia de Hélio Magalhães e José Guimarães veio após a divulgação da ata de uma reunião extraordinária do Conselho realizada na quarta-feira, que foi assinada também pelos conselheiros Luiz Serafim Espínola Santos e Paulo Roberto Evangelista. No documento, eles afirmam que, embora a indicação do comando do Banco do Brasil seja atribuição do presidente da República, existe legislação e interpretações mais avançadas para o tema, cuja aplicação, em não sendo possível no caso concreto, deve, contudo, ser perseguida pelos guardiões das boas práticas de governança corporativa. Ressaltaram que o Banco do Brasil é uma instituição bicentenária. Não se constrói uma história secular como a desta casa sem uma governança sólida e muito menos sem a liderança de profissionais experientes, capazes, inovadores, dinâmicos, inspiradores, corajosos e estratégicos. E que Fausto Ribeiro não percorreu ainda todas as etapas de funções gerenciais para assumir a presidência do banco. Fausto Ribeiro foi nomeado após André Brandão renunciar à presidência do Banco do Brasil em março, depois que Bolsonaro ameaçou demiti-lo
por tentar implantar um programa de demissão voluntária e fechamento de agências para reduzir custos. Além do Banco do Brasil, outras 2 grandes estatais tiveram trocas na presidência nos últimos 2 meses. Wilson Ferreira Júnior deixou o comando da Eletrobras, insatisfeito com a lentidão no processo de privatização da empresa. E o presidente Bolsonaro decidiu entregar a presidência da Petrobras ao general Silva e Luna. Ele foi indicado para substituir o economista Roberto Castelo Branco, que recebeu críticas de Bolsonaro por não conseguir evitar os aumentos de preço do diesel e da gasolina. O Palácio do Planalto e o Ministério da Economia ainda não se manifestaram. O presidente Jair Bolsonaro negou ontem à noite, numa transmissão ao vivo em rede social, que tenha politizado o Ministério da Defesa com a escolha do general Braga Neto. Bolsonaro elogiou Braga Neto, ressaltando que o general tem 45 anos de exército. O presidente não explicou as razões da escolha. Ele disse o seguinte, abre aspas, só nós, basicamente, sabemos o motivo disso tudo. E morreu aqui. Não tenho que discutir nada. Fecha aspas. Bolsonaro também agradeceu aos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica que estão deixando os cargos e disse que Braga Neto escolheu os novos comandantes de acordo com a tradição militar de antiguidade, de modo que nenhum dos 3 tivesse entrado nas Forças Armadas antes do ministro. Por fim, Bolsonaro afirmou que age sempre dentro das 4 linhas da Constituição. E a partir de hoje, o trabalhador vai poder saber se tem direito à nova rodada do auxílio emergencial. O auxílio vai começar a ser pago na semana que vem e essa consulta pode ser feita pela internet ou pelo telefone, anota aí, 111. Mais de 40 milhões de brasileiros vão receber o benefício em 4 parcelas, com valores diferentes para famílias comandadas por mulheres e pessoas que vivem sozinhas. Você encontra todos os detalhes no site do JH. E vamos falar daquilo lá, quem tem fome tem pressa, se tem gente com fome a gente tem que ajudar, né? A pandemia aumentou a crise econômica aqui no Brasil e deixou muita gente sem comida. Lá em Belo Horizonte, entidades e voluntários se uniram para levar alimento e produtos de higiene para quem precisa. Durante o ano todo, o projeto Pequeninos do Amor leva comida às famílias carentes de Belo Horizonte. Mas hoje as doações surpreenderam. Olha só como que o carrinho, o brinquedinho tá lotado de pão, gente, olha. Graças a Deus, em plena sexta-feira santa, gente, pleno feriado. Olha a graça de Deus indo em tantas mesas, né? Além dos pães, cerca de 140 famílias vão receber também bolo, leite e achocolatado em pó. A Dinorá e o seu Geraldo saíram bem cedo para fazer a distribuição. Então vamos organizar de forma segura. Não tira a máscara, não deixa o narizinho fora da máscara. Tem que usar a máscara, gente, do jeito certo. Que Deus abençoe todos vocês. Em outro ponto de BH, a ação de uma paróquia garantiu o almoço do feriado. No cardápio, moqueca de peixe e arroz. As marmitas ficaram cheias. Nós preparamos hoje com um jeito muito especial para os moradores de rua, com muita satisfação, que vai sair daqui hoje 150 marmitex. E os voluntários também vão doar kits com produtos de higiene pessoal e limpeza, fundamentais nesse período de pandemia. Não tem coisa mais maravilhosa do que a gente ir ajudando os pobres. No momento tão complicado em que as doações estão caindo aqui em Minas Gerais por causa da pandemia, esse gesto tem ainda mais valor. Quem recebe a refeição, celebra. Depois da pandemia, a gente tem que lutar muito para poder conseguir uma alimentação. Sexta-feira da Paixão, na via sacra dos Cristos de hoje, nós trazemos a vida. Sempre batemos nesta tecla. Quem tem fome tem pressa. Parabéns por levar a vida. E olha, no site do JH você encontra caminhos para ajudar, para doar, para aplacar um pouco a fome de muita gente. Então, acesse o site, vai lá, quem puder, doe. Falar em doação, aqui em São Paulo, as doações são coletadas nos postos de vacinação contra a Covid. A gente mostrou isso, né? Começou essa iniciativa lá no Recife, que foi muito legal e está se replicando. Anselmo Caparica está num ponto desse, tem os detalhes. Como é que estão as doações, Anselmo? O pessoal está colaborando? Boa tarde.
Boa tarde, é isso aí, Maju. Pois é, essa campanha, na verdade, aqui no estado de São Paulo começa na próxima segunda-feira. Vacina contra a fome, mas já tem muita gente se antecipando e trazendo aqui as doações nos pontos de vacinação. A ideia é doar aqueles alimentos que a gente encontra normalmente em cestas básicas. Não estou falando aí de arroz, feijão, macarrão, qualquer coisa que ajude a matar a fome, porque a gente sabe que a pandemia acabou trazendo bastante miséria, tem gente que não tem o que comer. Veio vacinar? Traz também 1 quilo de alimento que ajuda bastante. No estado de São Paulo hoje começou a vacinação para quem tem mais de 68 anos. No estado são 340 mil pessoas nessa faixa etária. Aqui na cidade de São Paulo, 90 mil pessoas. Falando especificamente aqui da capital, são 80 UBSs integradas com AMAs que estão abertas desde as 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. 368 UBSs que não estão integradas com AMAs estão fechadas hoje e amanhã abrem apenas na próxima segunda-feira. Tem também 19 drive-thrus que já estão abertos, ficam abertos até às 5 horas da tarde e funcionando, como esse aqui no pavilhão de exposições do AMB, que está com um movimento bastante tranquilo. Então, se você está em casa, conhece alguém com mais de 68 anos, pode trazer aqui para o AMB, que dá para vacinar rapidinho. Lembrando também que hoje e amanhã a vacinação é apenas para quem vai receber a primeira dose. A partir da segunda-feira, aí sim, volta o calendário normal de vacinação, inclusive para quem quer receber a segunda dose e com todas as 468 UBSs abertas. Volto com você, Maju. Feliz Páscoa, obrigada. E tomara que essa ideia da doação com vacinação se replique ainda mais pelo país. É simples e funciona muito bem. Obrigada, Anselmo. Bom trabalho. E a Polícia Federal acredita que a mulher que se passava por enfermeira, lá em Minas Gerais, tinha um esquema de vacinação. Só não se sabe se a vacina era verdadeira ou não. A gente vai para BH falar com o Danilo Girundi. A Polícia PF descobriu algo mais? Danilo, boa tarde, bem-vindo. Ei, Maju, boa tarde a você e a todos, obrigado. Olha, segundo a Polícia Federal, Cláudia Mônica Pinheiro, a falsa enfermeira, já estava imunizando pessoas desde o dia 13 de março. Inclusive, segundo a PF, pessoas num bairro nobre aqui de Belo Horizonte foram vacinadas. Cláudia foi presa na última terça-feira. Ela foi gravada na garagem de ônibus de uma empresa aqui da capital mineira, vacinando um grupo de empresários e políticos. A mulher se passava por enfermeira, mas não tem registro no Conselho de Enfermagem. Ela é cuidadora de idosos e já tem passagem por furto e estelionato. Na casa dela, os policiais apreenderam caixas de isopor com seringas e ampolas. Parte do material já foi periciado e num deles foi confirmado que havia apenas cloreto de sódio, o soro fisiológico. No rótulo das ampolas também constava essa indicação. As investigações apontam que o grupo vacinado na garagem da empresa pode ter recebido um imunizante falso. Outras hipóteses são consideradas, como contrabando de vacinas e desvio de doses. A Polícia Federal está intimando pessoas entre suspeitos e testemunhas. A defesa de Cláudia disse que ela cumpriu todas as determinações da Polícia Federal e que só vai se pronunciar após analisar o processo. Maju? É isso, e a polícia ainda vai analisar, né, a situação de quem recebeu essas doses, né? Pessoa furou a fila, tomou vacina que pode ser falsa e pagou ainda R$600, se não me engano, era esse o valor de cada dose. Obrigada pelas informações, boa Páscoa para você. E o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, o Julian Pontes, foi exonerado hoje do cargo por decisão do governador Ibanez Rocha, do MDB. O motivo da demissão foi a revelação de que o comandante exonerado furou a fila da vacinação contra a Covid. Pontes, que tem 48 anos, tomou a primeira dose da vacina na terça-feira. Ao jornal Hoje, o ex-comandante admitiu que tomou a vacina, mas disse que não desobedeceu o critério de vacinação, porque recebeu uma dose remanescente do posto de vacinação. A Assembleia Legislativa de São Paulo afastou o deputado Fernando Cury, do Cidadania, por infringir o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Casa. A perda temporária do mandato vai durar 180 dias. Nesse período, ele não vai receber salário e o suplente Padre Afonso, do PV, vai assumir o cargo, podendo montar um novo gabinete. A votação foi unânime. 86 deputados votaram a favor do afastamento de Fernando Cury. Em dezembro, o deputado se aproximou por trás da deputada Isa Pena, do PSOL, durante uma sessão na Assembleia. Ele a abraçou e colocou a mão na altura do seio da deputada.
Isa Pena o empurrou e abriu o processo por quebra de decoro por importunação sexual. O deputado sempre negou a acusação e pediu desculpas publicamente. A deputada Isa Pena defendia a cassação do mandato de Cury, mas comemorou a decisão. É a primeira vez na história do Brasil que um deputado, um homem no poder, é sancionado por cometer assédio. E a gente sabe como a violência política de gênero é recorrente. Então, é uma vitória, não é a que a gente queria. A luta continua, mas é uma vitória a ser comemorada. É para dar exemplo, né, Isa? Olha, em nota, o deputado Fernando Cury disse que recebeu a decisão do plenário com serenidade e de forma respeitosa. Falar de celebrações da Sexta-feira Santa pelo mundo, né, sofreram várias mudanças pelo segundo ano seguido por causa da pandemia de Covid. Já vimos algumas mudanças aqui no Brasil. A gente vai falar agora com o Pedro Vedova, lá na Europa, porque o Papa Francisco participou de um evento surpresa hoje. Pedro, conta pra gente que evento foi esse, né, Pedro? Boa tarde, bem-vindo. Oi, Maju, boa tarde para você, para todo mundo. Foi uma visita a um centro de vacinação de Sem Teto, ali em Roma. O Papa Francisco saudou lá os profissionais da saúde, os funcionários da caridade, também os desabrigados, um gesto de acolhimento que não estava na agenda oficial, então foi mesmo uma surpresa. O Papa já tinha tomado a vacina, ele está com 84 anos, disse que não era uma escolha, mas uma ação ética. E o Papa emérito, Bento XVI, também tomou essa vacina, está com 93 anos. Mais tarde, o Papa vai fazer a condução da procissão da Sexta-feira da Paixão. Normalmente acontece no Coliseu de Roma, mas nesse ano, por causa da pandemia, foi transferido de novo lá para a Basílica de São Pedro. E muita gente deve lembrar daquela imagem marcante, né, do Papa Francisco abençoando uma praça vazia, uma praça que costuma estar lotada de turistas e de cristãos, né, de todo o mundo. Então, o Papa Francisco, naquela ocasião, tinha falado que a noite já durava semanas, que a escuridão cobriu as nossas cidades, as nossas vidas. E se a gente continuar na metáfora, pode falar que Israel já está vendo a luz, né? É o país que mais vacina no mundo, mas mesmo assim está com restrição nessa Páscoa. Israel determinou que só moradores de Jerusalém participassem das celebrações lá. Então, muitas cerimônias tiveram aquele distanciamento social, o uso de máscara obrigatório também. Foi o caso da celebração na Basílica de São Sepulcro, onde os cristãos acham que Jesus foi crucificado e também ressuscitou. Depois, os fiéis participaram ali da Via Crucis, né, o caminho que Jesus teria percorrido até a crucificação. Então, algumas pessoas lá muito emocionadas, um fiel disse que rezava para que todo mundo recebesse a vacina como ele recebeu também. É uma situação bem diferente da França, que está entrando no terceiro confinamento geral. O próprio presidente francês disse que a situação é delicada por lá. Já está em vigor um toque de recolher de 7 horas da noite até as 6 horas da manhã. E isso acabou atrapalhando também as cerimônias de Páscoa. Foi o caso, por exemplo, da Basílica de Sacré-Cœur, que teve capacidade limitada de público também, Maju. É isso, celebrações diferentes. Vamos aí na esperança e na fé para quando tudo melhorar. Obrigada, viu, Pedro? E na Bélgica, uma história que começou como brincadeira de 1º de abril terminou com aglomeração e confronto entre policiais e jovens. Olha a história. A polícia usou jatos de água e gás lacrimogêneo para dispersar os cerca de 3.000 jovens que se reuniam num parque no centro de Bruxelas ontem no final do dia. A festa, que prometia muitos shows, foi convocada pelas redes sociais. Só que era mentira de 1º de abril. Mas o pessoal achou bacana e foi desobedecendo mesmo as regras anti-Covid. A polícia, porém, não achou graça nenhuma e 4 pessoas foram presas. A Bélgica está em seu 3º lockdown. Tem quase 900 mil casos de infecção e o número de internações vem crescendo nas últimas semanas. À noite, a população do país todo é obrigada a se recolher. Hoje, a manhã foi dedicada à limpeza do parque. Falar daquele julgamento que está rolando nos Estados Unidos sobre a morte de George Floyd, entrou no 5º dia por lá. A morte dele gerou uma onda de protestos contra o racismo no mundo todo. O supervisor do policial, na época, disse que o Derek Chauvin errou ao continuar sufocando George Floyd, mesmo quando ele não oferecia mais resistência. Agora, esse policial, Derek, ajoelhou no pescoço, de Floyd e está respondendo por 3 acusações de homicídio. Esse depoimento coloca em xeque a tese da defesa, que argumenta que Chauvin apenas seguiu o protocolo policial.
2 paramédicos também prestaram depoimento e eles disseram que George Floyd já estava sem pulso e não apresentava sinais vitais quando eles chegaram para atender essa ocorrência. Ontem, novas imagens gravadas por câmeras que ficam nos uniformes dos policiais também vieram à tona. E nelas é possível ver George Floyd repetindo várias vezes a frase que virou um símbolo dos protestos contra o racismo, que é "eu não consigo respirar". E um acidente de trem deixou 48 mortos em Taiwan. Segundo a agência de notícias Reuters, 490 pessoas estavam a bordo de um trem que descarrilou dentro de um túnel no norte da cidade de Haolien, no leste do país. Pelo menos 60 pessoas ficaram feridas. Autoridades acreditam que esse trem descarrilou depois de bater em um caminhão que saiu da rodovia. E esse já é considerado o acidente de trem mais grave de Taiwan em 40 anos. E a Ásia quer sediar uma Olimpíada histórica em 2032. Seul, que é a capital da Coreia do Sul, confirmou que enviou uma proposta para o Comitê Olímpico para sediar os Jogos em parceria com Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte. Os 2 países tinham concordado em tentar uma candidatura em conjunto em 2018, mas, com as relações estremecidas entre as Coreias, a proposta não foi levada para frente. A guerra entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul terminou em 1953, mas até hoje não há um acordo de paz assinado entre as nações. A cidade de Brisbane, na Austrália, por enquanto, é a favorita para sediar os Jogos em 2032. E os Jogos Olímpicos deste ano, em Tóquio, vão marcar a estreia do surf e do skate como modalidades olímpicas. E tem um skatista brasileiro, de mãe pernambucana e pai japonês, que virou um consultor do Comitê Olímpico do Brasil e ajuda a delegação com toda a parte de logística lá em Tóquio. Uma figura que já fez até participação em filme que foi exibido lá. A desenvoltura com as rodinhas foi descoberta logo cedo. O skate entrou na minha vida, eu quando ainda tinha 8 anos de idade, né? Tive a oportunidade de ingressar numa equipe de skate brasileira, né? Agora, essa habilidade é uma das responsáveis por levar esse filho de pernambucana com japonês para os Jogos Olímpicos. Ou melhor, para os bastidores. Através do skate, eu cheguei no COB. E entendi que o COB precisava de uma pessoa no Japão. Atualmente sou consultor comercial e cultural do Comitê Olímpico Brasileiro. A história do Akira se encontra com os Jogos de Tóquio, justamente quando o surf e o skate vão se tornar modalidades olímpicas. E um skatista brasileiro é um dos responsáveis por organizar toda a logística e a estrutura da delegação que vai representar o Brasil lá no Japão. Eu tenho a função de lidar com os hotéis de hospedagem, com as empresas de transporte, providenciar toda a hidratação para os atletas e lidar com todas as prefeituras e qualquer outras necessidades, né? O Comitê Olímpico Brasileiro calcula enviar para Tóquio cerca de 400 pessoas, que começam a chegar a partir de julho. Cada atleta, cada funcionário será recebido pelo trabalho do Akira. O japonês ele é um bom anfitrião, o japonês ele sabe muito bem receber as pessoas. No final de 2019, a seleção masculina de vôlei participou de um evento teste no país, uma das primeiras experiências brasileiras em território olímpico. Aqueles jogadores, os atletas com 2 metros de altura e passar ao lado dos japoneses, o japonês... Oh! Um guia brasileiro em Tóquio, que além de atleta, trabalhou como modelo, produtor de eventos e fez até uma pontinha em filme com os gigantes do cinema. Hi, I'm Hans. Akira contracenou com Scarlett Johansson e Bill Murray no filme Encontros e Desencontros, vencedor do Oscar de melhor roteiro original em 2004. Toda vez que eu voltava para o Brasil, eu encontrava com uma pessoa, cara, eu te vi no filme e tal, que não sei o que lá, eu achava aquilo incrível, eu falava, poxa, ele me viu no filme e tal, não sei o que lá, enfim. Em 2021, esse faz tudo já está escalado para o roteiro brasileiro em Tóquio. Inspirado por uma expressão japonesa, que define que cada encontro é único e singular. Para mim, a minha medalha de ouro, eu faço isso com muito prazer e faço isso com coração, de verdade. E não vamos medir esforços para poder atingir os nossos objetivos no Japão, isso eu tenho certeza. E com brilho nos olhos, né, Akira?
Olha, a seguir, a tradição do pão de coco na celebração da Páscoa no Ceará. E uma exposição mostra os animais pré-históricos da Amazônia. Eliana Marques chega junto aqui para contar como é que fica o tempo em todo o Brasil. Nós voltamos já já. De volta para falar de gordice, porque a Páscoa está chegando e lá no Ceará a tradição não é só o ovo de chocolate. Por lá, a Páscoa é época também do pão de coco. Então, a Aline Oliveira está numa padaria de Fortaleza e já vai dar água na boca aqui na gente, né, Aline? Boa tarde. Olá, Maju, boa tarde para você e para todos. Olha, por aqui ninguém sabe ao certo como é que o pão de coco se tornou um produto típico da Páscoa, mas o fato é que quase todo mundo que entra numa padaria nesta época do ano acaba saindo com pão de coco nas mãos. E a procura é grande, só esta padaria onde nós estamos agora vendeu apenas ontem 300 quilos desse pão. A produção vai continuar porque, apesar de ter pouco movimento por causa do horário agora, essa procura ela deve permanecer aquecida até domingo. Segundo o sindicato do setor, nesta época do ano, a procura pelo pão de coco ela cresce 500% em comparação com dias normais, justamente por causa da tradição da Páscoa. O pão de coco ele é vendido no quilo. O quilo ele varia bastante, o preço custa entre 12 e 32 reais. Os tamanhos são variados. Esse pão, por exemplo, que vocês estão vendo agora, ele tem meio quilo e ele está em várias versões, inclusive uma versão com gotas de chocolate. Aí acaba que o pão de coco ele se torna um forte concorrente do ovo de Páscoa. Tá? As pessoas por aqui adoram dar e também receber pão de coco de presente. A receita ela leva generosas porções de coco ralado na massa do pão. O costume é consumir de várias formas. Pode ser no café da manhã, acompanhando um bom vinho, uma boa massa, a qualquer hora do dia vai pelo gosto do freguês. Agora, quem não conhece precisa experimentar porque de fato é muito bom. Eu vou tentar resumir, Maju. É um pão com uma massa suculenta, molhadinha e ao mesmo tempo muito crocante por causa do coco ralado. Vale muito a pena, só de falar eu fico com água na boca e eu recomendo, Maju. Que tortura, dona Aline. Eu comeria esse meio quilo fácil agora com a fome que eu tô. Obrigada, aproveita aí por mim. Quem sabe um dia eu experimente. Boa Páscoa para você e para todos. Vamos de previsão do tempo agora. Eliana Marques está chegando aqui para falar como é que fica o tempo nessa sexta-feira da paixão, né, Eli? Boa tarde. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. Eu começo justamente pelo friozinho, gente. A sexta-feira santa começou fria em algumas regiões, com 5,4 graus lá em Bom Jardim da Serra, Santa Catarina. Choveu de madrugada. Em Maria da Fé, Minas Gerais, fez 7,3 graus. Choveu também, bem pouquinho. Agora, em General Carneiro, no sul do Paraná. Em Vacaria, na região serrana, lá do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, em Rancharia, no interior de São Paulo, também uma madrugada fria, mas aí sem chuva. E agora à tarde a temperatura está subindo, está esquentando, isso na maior parte do Brasil. Curitiba vai ser a capital mais fresca hoje, mesmo assim está com temperatura agradável, olha, chegando a máxima de 24 graus. Aqui no Sudeste, São Paulo com 26, as outras capitais rondando os 30 graus. No Centro-Oeste e no Nordeste temos Cuiabá e também Teresina, as mais quentes nessas regiões aqui, com máximas de 34 graus. Lá em Salvador, no Recife, máximas de 30, a mesma lá de Manaus. E no Norte, a capital mais quente é Boa Vista, com calorão de 35 graus. Maju. 35 em Boa Vista, onde chove, onde faz sol. Bom, falamos então primeiro das áreas de tempo firme, que são as que aparecem em amarelo aqui no nosso mapa, pegando quase toda a região sul, quase todo o estado de São Paulo, grande parte do estado do Rio de Janeiro, centro-sul de Minas e grande parte de Mato Grosso do Sul também. Além dessa área aqui, olha, que vai do extremo norte da Bahia até o Rio Grande do Norte, João Pessoa e Natal hoje sem chuva. Já Fortaleza, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador, se tiverem chuva, é aquela chuva com pouco volume, fraca e isolada. As nuvens estão mais concentradas onde esse mapa aqui, que é o satélite, mostra as nuvens mais coloridas, também pegando o litoral sul da Bahia por causa da frente fria que foi para lá ontem. Ilhéus e Vitória da Conquista, que ficam na Bahia, também Carolina, lá no Maranhão, estão em regiões com previsão de bastante chuva hoje. Olha, 35 milímetros em Carolina, 30 em Vitória da Conquista e 20 milímetros em Ilhéus. Falando agora de capitais, Belém
Belém, Macapá e Rio Branco são as capitais que têm a previsão dos maiores volumes de chuva previstos para o dia de hoje, Maju. Agora a previsão para Centro-Oeste, Sudeste e Sul, Eliana. Bom, no Centro-Oeste a gente tem uma faixa ali pegando norte de Mato Grosso e também de Goiás, com possibilidade de chuva um pouco mais forte. Agora Cuiabá e Goiânia com pouca chuva, fraca e isolada. E Campo Grande sem chuva. Brasília, temos imagens ao vivo, está na área que pode ter uma chuva fraca e isolada também. A gente vê nuvens nessa imagem, né? Máxima de 30 graus. No Sudeste, possibilidade de um pouco de chuva em Belo Horizonte, Vitória e Rio de Janeiro, mas é mais sol que chuva e nada de chuva aqui em São Paulo. Imagens ao vivo também da região da Avenida Paulista, com céu claro, algumas nuvens, temperatura chegando aos 26 graus agora à tarde e à noite volta a fazer um friozinho, porque de manhã já fez também. Na região sul, somente Florianópolis tem possibilidade de chuva hoje, também fraca e isolada, Curitiba e Porto Alegre com tempo firme. E amanhã, a chuva forte continua concentrada mais ao norte do Brasil, principalmente onde a gente vê o mapa em laranja, que é onde o risco de temporal é maior. Então, pegando o oeste do Amazonas e do Acre, também pegando essa área aqui, olha, entre Minas e Goiás, inclusive no Distrito Federal, amanhã tem risco de temporal. Aí nós temos aqui, olha, duas áreas que aparecem em azul, né? Entre o sertão de Pernambuco e o extremo norte da Bahia e outra entre Mato Grosso do Sul, norte do Paraná e o interior de São Paulo. Essas áreas em azul terão umidade abaixo de 20%, ou melhor, de 30% à tarde. A gente lembra que o ideal são 60% de umidade. Então, é temporada de menos chuva, começo da estiagem, onde vai ficar seco, beber mais água, Maju. E o meu nariz com sinusite, essa temporada também. Amanhã... Soro fisiológico também. Fisiológico. Você está por aqui amanhã? Sim, estamos juntas. Então, até amanhã, Eliane. Até amanhã. Obrigada. Tchau, tchau, gente. E uma exposição vai mostrar um retrato da Amazônia antiga, mas muito antiga mesmo, de milhões de anos atrás, e que revela bichos pré-históricos, inclusive o maior crocodilo do mundo. A história reconstruída a pinceladas e revisitada em forma de arte. O subsolo, o leito onde repousa a Amazônia, tem 2 bilhões e meio de anos. Essa Amazônia antiga ainda é pouco conhecida. O MUSA, o Museu da Amazônia, quer mudar isso. A gente está criando uma verdadeira coleção paleontológica de grande interesse científico e, a partir do interesse científico, a gente cria conteúdos para poder divulgar esse conhecimento para a população. Conhecimento que agora vem em forma de exposição. A Amazônia esconde muita coisa, não é? A gente tem esse lençol verde em cima, mas embaixo, muito profundo, estão os dinos. O público vai estar cara a cara com o Amazonsaurus maranhenses. Da espécie daqueles dinossauros com pescoço bem comprido. É o vovô da exposição. Viveu por aqui há pelo menos 110 milhões de anos. O Eremotherium laurilardi é a preguiça gigante. Essa preguiça viveu há cerca de 11 mil anos. Os fósseis desse animal gigante foram encontrados espalhados por várias partes do Brasil, de cavernas de Minas Gerais e da Bahia até as margens de rios no Acre. Aqui na Amazônia, viveu tanto na floresta quanto no cerrado. Um macho adulto chegava a pesar 5 toneladas. Agora, no tamanho, essa preguiça atingia até 6 metros. Se olhasse para a gente, nos veria assim, ó, bem pequenininhos. Ainda bem que era um animal herbívoro, só se alimentava de gramas e de folhas de arbustos. O Purosaurus brasiliensis foi o maior crocodilo do mundo. Existiu há cerca de 10 milhões de anos. Tinha pelo menos 12 metros e a mordida mais forte que a do Tiranossauro Rex. Aquele Purosaurus é o primeiro Purosaurus no mundo que foi reconstruído em tamanho real, osso por osso. A reconstrução osso por osso, tal qual a gente fez, essa é a primeira vez. Em 2019, num sítio arqueológico no município de Boca do Acre, no Amazonas, foram encontradas uma mandíbula, vértebras e ossos dos braços do Purosaurus. Até então, os paleontólogos conheciam apenas o crânio e a mandíbula desse animal. É muito difícil encontrar um esqueleto completo. Daí a ciência se transforma em arte para conseguir terminar toda a estrutura. O desenho ganha forma e vira parte de um todo antes esquecido. A exposição vai respeitar todos os protocolos de prevenção à Covid.
inclusive com um público bem reduzido. Limite mesmo, só não tem para a imaginação. Contar a todos que temos uma história muito antiga, todos em comum, e com os bichos, com as plantas. Queremos viver juntos, em boa paz, mas para viver juntos em boa paz, precisamos nos entender. Amazonasaurus, Purosaurus, muito legal. A bancada do PSOL, na Câmara dos Deputados, protocolou uma denúncia contra o Ministério da Saúde na Procuradoria-Geral da República por contratar influenciadores digitais para defender, sabe o quê? Tratamento precoce contra a Covid. Esse tratamento é condenado por cientistas por ser ineficaz para combater a doença e evitar mortes. Os deputados alegam que o governo federal gastou R$ 1.300.000 com os influenciadores e que houve abuso do poder e desvio da finalidade manifestado pela atuação do governo federal. Nós entramos em contato com a assessoria do Ministério, mas ainda não tivemos um retorno. E no começo desta edição, a gente falou sobre as prefeituras que suspenderam a vacinação durante o feriado, mesmo com doses em estoque. A Secretaria de Saúde de Goiás disse que as doses que chegaram nesta madrugada serão contadas, separadas e distribuídas aos municípios até segunda-feira, data em que a vacinação deve ser retomada em Goiânia. Globo Repórter agora, porque no Globo Repórter de hoje você vai conhecer brasileiros que estão derrubando preconceitos e movimentando a economia chamada de economia prateada. É a geração 50+. Eu fui conhecer a modelo de sucesso na década de 1980, que agora volta à moda aos 54 anos. E as sócias que surpreenderam o mercado ao lançar uma empresa totalmente digital. Não entendiam nada de tecnologia, mas aos 60 foram em frente. E sabe o senhor estagiário do filme? Encontrei com um de verdade aqui em São Paulo. No Recife, o casal cinquentão não teve medo de dar uma guinada na vida. E as costureiras que dão lição de coragem e energia para muitos jovens. Essa economia, movida pelos grisalhos, tem um nome: prateada. E os novos maduros também, são os gerontolescentes. Eu não sou um velhinho, eu sou um gerontolescente. Tudo isso foi parar em sala de aula e no Globo Repórter desta sexta-feira. Eu espero você. E agora uma última notícia, a sede do Congresso americano foi fechada depois que um carro atropelou e feriu 2 policiais em frente ao Capitólio em Washington. Uma pessoa foi presa. Os 2 agentes foram levados ao hospital. As autoridades locais não informaram o nome da pessoa responsável pelo atropelamento e nem a possível motivação. A presença de policiais ao redor do Capitólio é grande neste momento. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Agradeço sua companhia e para rever as reportagens, vai lá ao Globoplay. Boa tarde, boa sexta-feira da paixão e até amanhã.